Dizem que eu pego no pé de determinadas empresas, determinadas pessoas. Eu pego no pé de determinadas empresas e determinadas pessoas que não cumprem contrato com o Estado de São Paulo, com o Brasil e com você. Não é? E políticos que trazem essas empresas para cá desaparecem, vão embora e as empresas ficam aqui. Uma delas é essa Enel, Enel, sei lá como é que chama isso, entendeu? Parece que Goiás já mandou andar essa empresa e aqui continua prestando péssimo serviço à população. Eu não queria nem comentar porque iam dizer que era problema próprio particular. Porque ontem o que teve de apagão aqui em casa era um apagão atrás do outro aqui em Barueri. Né? E em bairro bacana, hein? Sumiu a luz umas 3, 4 vezes. Eu falei, não vou comentar, porque senão os caras vão ligar para a televisão e dizer que eu estou pegando no pé da empresa. Então eu resolvi ligar, não porque quis também, porque eu recebi um recado de manhã do meu amigo, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, que é meu amigo mesmo, a gente se conhece do bar do Tunico, eu gosto muito dele, da patroa dele, e o Orlando me acordou dizendo palavras carinhosas da Enel, ou como é que se... eu não sei o nome, mas eles também não sabem gerar energia, sabem cobrar a conta de 8 mil, 10 mil, sei lá quanto, entendeu? Não instalar rede elétrica que precisa ser instalada, tem gente que tem inauguração de mercado, de lojas, e que não conseguem, de repente, a rede elétrica a tempo, e daí por diante. Então, Orlando, eu queria que você falasse dessa companhia de eletricidade, que eu não sei por que São Paulo ainda não examina, sob a luz do Ministério Público, esse contrato que tem com essa companhia. Parece que é de origem italiana e que presta muito mau serviço à população. Agora, quem está falando não é o Datena, é o prefeito de uma das maiores cidades do Brasil. Bom dia, Orlando. Bom dia, Datena. Primeiramente, muito obrigado, porque você é uma das únicas emissoras que dá voz para a população, e eu estou falando especificamente da população que sofre com uma péssima distribuidora de energia, que é essa Enel, essa maldita Enel. O que está acontecendo era o esperado. Nós já havíamos sofrendo, antes do período das chuvas, a ausência da equipe de manutenção deles em poder fazer um trabalho preventivo permite, infelizmente, que tudo que já era programado de erro está acontecendo novamente. O período de chuva da Atena não é nada atípico. Quem está no serviço público tem que estar preparado. O prefeito tem que deixar a galeria limpa, sistemas de bomba dos piscinões funcionando. Isso é regra. Então, porque a chuva vai vir. Não adianta falar, culpar São Pedro. A Enel não faz absolutamente nada. Além daquilo que você colocou com toda a propriedade, o tempo que eles demoram para ligar uma cabine primária de uma indústria, de um comércio, de um shopping center, fazem isso com a prefeitura, viu, Datena? Você quer inaugurar uma escola, é 100 dias para eles ligarem a cabine primária de uma escola. É uma vergonha. Agora, pior do que isso, são milhares de pessoas, eles atendem a 4ª maior cidade do mundo, que é a cidade de São Paulo e a região metropolitana. Agora, é um desdenho, é um desrespeito, e aqui me permita subir o tom, e um desrespeito por parte das autoridades. O governo do estado de São Paulo tem uma agência reguladora chamada Arcesp. Não vejo a Arcesp fazer nada. Não vejo o Ministério Público Federal fazer nada contra a Enel. E pior, Datena, eu e a minha esposa, a deputada Carla Morando, ela fez como deputada e eu como prefeito. Representamos no Ministério Público do Estado de São Paulo. Foi arquivado. Arquivado. Então, me permitam, ou tem uma força-tarefa para punir esta empresa terrível, presta um dos piores serviços de concessionária do país. E eu digo isso com total responsabilidade, porque falo com outros prefeitos, aonde tem outras distribuidoras. São Paulo inteiro não é distribuída energia pela Enel. A Enel está na região metropolitana, na capital. Por exemplo, Guarulhos não é Enel. O interior de São Paulo não é Enel.
não sofrem o desrespeito que a Enel faz com os paulistas e os paulistanos. Então, a gente vem aqui aos seus microfones para ver se eles acordam, para ver se eles deixam. Eu falei certa vez que o presidente dessa companhia deveria ele ficar no escuro 24 horas, como ele deixa muitas vezes diversos bairros da região metropolitana, como aqui em São Bernardo, em Santo André, em São Caetano. É uma empresa que avilta o cidadão. E se você atrasa a sua conta de luz, com todo o direito que tem, ela não demora para cortar a tua energia o tanto que ela demora para restabelecer o fornecimento de energia elétrica. Então, uma empresa, para mim, que frauda, tem uma péssima direção, né? Aliás, eles são tão covardes que se alguém um dia falar da minha gestão que eu falei da Enel, eu teria processado. Eles não têm coragem para isso, porque sabe que se eu for levar juízo, eu vou levar provas, eu vou levar moradores, eu vou levar empresas. Sabe o que é pior? Nessa oscilação de energia, queimam equipamentos elétricos e eletrônicos. Isso é terrível. Você que tem que provar, arrumar nota fiscal, laudo, quer dizer, é a inversão do ônus da prova. Você é vítima duas vezes. Eles não cumprem com a responsabilidade dele de ter o fornecimento, geram prejuízo dentro do seu lar, e para você ter o seu direito do seu equipamento que queimou, culpa deles, você que tem que provar. E as autoridades não fazem nada. Quer dizer, eu sou autoridade, mas eu não sou autoridade fiscalizadora diretamente. Tem tantos órgãos de fiscalização e a Enel parece que passa... Ou eles têm um lobby muito bom, ou tem um advogado que eu preciso conhecer esse cara, porque não é possível. Ninguém pune essa maldita empresa. Ninguém pune. E você sabe o que eles fazem, Datena? Sistematicamente eles trocam o presidente. Porque para o cara ter que depor, troca o presidente, ele tem que convocar o novo. Quer dizer, é um esquema, um negócio nojento, maldito. E quem paga o preço disso é o cidadão. Que o que sobra para ele é a sua voz de permitir que a gente venha numa grande emissora denunciar. Então, assim, é trágico o que acontece e nesse período é lamentável. Eu fiz um apelo a você, Datena, eu não tenho vergonha de falar isso, porque é o único que permite a gente fazer isso. São noites e mais noites que o povo fica no escuro, gente da periferia, que perde o seu frango dentro da geladeira. Esse vagabundo desse presidente da Enel, para ele comprar um frango ou um quilo de carne, não deve fazer diferença. Tem salários milionários. Agora, para o cidadão que ficou 24 horas no escuro, perdeu a mistura que estava dentro do freezer, quem vai repor isso para ele? Remédio. Ninguém. Remédio. Então, gente, é lamentável. Olha, eu sou otimista. Eu espero que o governador Tarcísio endureça. O Tarcísio tem se mostrado um governador muito sério. Está indo para o seu segundo mês, dinâmico. Minha esposa, a deputada Carla, levou um tema para ele que estava errado sobre o IPVA. Imediatamente ele corrigiu, então tem se mostrado um governador dinâmico. E eu ainda não pedi audiência com o Tarcísio, mas dentro dos itens que eu quero tratar com o governador Tarcísio de Freitas, é que ele endureça, use a Arcesp para punir essa empresa que prejudica diretamente os moradores de São Paulo. Primeiro, acho que quem trouxe essa companhia para São Paulo, que operava muito mal em Goiás, que já tinha os mesmos problemas aqui e que, da realidade, tinha reclamações pra caramba, foi o Dória, quando ele trouxe o Marconi Perillo lá de Goiás para atuar aqui em São Paulo, né? E eu não sei por que trouxe essa Enel para cá, porque eu já havia reclamações mil, inclusive judiciais, em Goiânia, lá em Goiás. Eu não sei se já colocaram essa agência para fora lá. Parece que sim. Carece da gente saber. Eu vou perguntar ao João ou ao Agostinho para eles fazerem uma pesquisa ou ligar para Goiânia para saber se essa Enel saiu de lá. Em último caso, eu ligo para o Vicente, que deve saber, porque o Vicente apresenta programa lá, é meu filho. Bom, agora, eu estava conversando com o Flávio Dino outro dia aqui, eu queria saber que agência reguladora funciona. Porque a maioria das agências reguladoras, as elétricas, por exemplo, né,
tem sempre gente que foi das elétricas e está na Agência Nacional de Regulação, a ANEEL. Tá? Você pega empresas aí de plano de saúde, muita gente de grandes conglomerados de plano de saúde fazem parte da Agência de Saúde Nacional, Reguladora Nacional. Quer dizer, essas reguladoras que têm que ser reguladas e ter um período de quarentena. O Flávio Dino falou em 5 anos do cara que sai de uma determinada ala de serviços da sociedade não poder participar de agência reguladora. Eu diria no mínimo 10, para esquecer dele e nunca mais usar o cara. Porque a maioria das agências reguladoras, ou nacionais ou estaduais, tem gente que já foi das elétricas e defende o interesse das agências, das empresas e não do povo. Isso aí está errado. Agora, me estranha o Ministério Público, que é um órgão que eu confio demais, o Sarrubo é um cara que eu gosto muito, de repente arquivar o seu pedido contra a Enel. Primeiro que a sua cidade é uma das maiores do país, não é só de São Paulo. E, segundo lugar, que não precisa ser o senhor e a sua cidade. São Paulo, na área atingida por essa Enel, reclama de uma maneira absurda. As contas que essa Enel fez por média durante a pandemia foi uma brincadeira. Teve gente que recebeu conta de 8 mil, o cara não ganha isso nem em 20 anos trabalhando. É uma tragédia isso aí. Eu estranho que o Ministério Público tenha arquivado isso. Gostaria que o meu amigo Sarrubo prestasse mais atenção. E se você vai insistir, né, em relação a tentar fazer com que essa agência ou cumpra aquilo que prometeu para São Paulo, eu acho que não vai cumprir mais, ou que ela vá andar e que ainda pague por isso. Porque não adianta só ser mandado embora, tem que pagar por isso. Ah, mas eles vão exigir milhões para rescisão de contrato, não, tem a contrapartida. Se é você quem quebra o contrato não prestando serviço, porque é muita coincidência, eu aqui na Zona Oeste de São Paulo e você do outro lado no ABC, tem os mesmos problemas que eu tive ontem aqui. Não é só o apagão, é a volta repentina de energia, os chamados picos de luz, que queimam tudo quanto é aparelho. E vai provar que foi a Enel que queimou o seu aparelho. Então, acho que vale a pena insistir para que ou essa empresa preste o serviço devido, ou ela é colocada para fora de São Paulo. Uma senhora do Brasil, gente, há coisa de um mês, caiu uma árvore em cima da rede elétrica. Né? Foi lá gente da prefeitura, que também é a prefeitura de São Paulo, é uma brincalhona nesse sentido. Os caras chegaram lá, quando deu 5 horas da tarde, o bairro, estou me lembrando o bairro aqui, Morumbi, ou perto do Morumbi, estava escuro, estava às escuras. A árvore caiu, os caras foram lá, deu 5 horas da tarde, a moça gravando, não é? E cortaram a árvore, 5 horas da tarde, foram embora deixando parte da árvore lá. E ela reclamou pra caramba. No outro dia, o que a prefeitura fez? Mandou os caras de manhã, porque quando é cobrada, ela manda, porque senão deixa lá. Há 3 dias o bairro sem energia elétrica. Tá bom, a prefeitura foi lá e cortou com muita má vontade, cortou a árvore. Aí a Enel entrou e quando deu um determinado horário, sem restabelecer a energia elétrica, os caras fizeram a mesma coisa. Deram um tchauzinho, gozaram a senhora e foram embora. Aí eu dei um pau, eles voltaram quase que imediatamente, porque alguém ouviu e mandou voltar. Mas não pode a imprensa ficar cobrando. A companhia tem lá os seus deveres de não sei quanto é o contrato, deve ser um contrato multibilionário para explorar energia não só em São Paulo, mas tem que cumprir o contrato, não cumpriu, dá rescisão e multa. Ou eu estou enganado? Datena, você está coberto de razão. Vamos a cada ponto. Primeiro, a decisão foi do Ministério Público de São Bernardo, então aqui não posso responsabilizar o doutor Mário Sarrubo. Porque é bom demais o Sarrubo. Ele é muito eficiente, muito dinâmico e correto acima de tudo. Eu respeito, os promotores têm as suas autonomias. A decisão foi aqui, a denúncia foi feita ao Ministério Público de São Bernardo e eu vou recorrer ao doutor Sarrubo. Então, não há culpa. Aí vai dar certo.
nem ação, nem omissão. Então, nós vamos subir ao tom. Segundo ponto, que você está certíssimo, não pode um ex-funcionário de empresa fazer parte de agência reguladora. Isso me remete àquele velho ditado que se coloca a raposa para tomar conta do galinheiro. Nesse caso, no Brasil, eles estão pondo a raposa para comer o galinheiro. Está vetado. Alguém que trabalhou para uma concessionária não pode, no ano seguinte, estar trabalhando para fiscalizar a concessionária. É óbvio que isso não é imparcial. É óbvio, nem nas agências estaduais, muito menos na agência nacional, que é a ANAEL. A ANAEL é covarde. Eu não estou falando agora porque é do governo Lula. Já era ruim do governo Bolsonaro e até agora não vi mudanças ainda. Eles têm mandato e eu espero que nessa sua fala com o ministro Flávio Dino eles mudem e proíbam, não vale nem quarentena de 10 anos, tem que ser vetado. Alguém que trabalhou do outro lado, então você era funcionário, diretor de uma empresa concessionária, você não pode participar da agência que vai fiscalizar a concessionária. Isso está profundamente equivocado. E mais, Datena, isso ocorre cotidianamente. Cotidianamente, se você pegar os membros hoje, tanto da Arcesp quanto da ANEEL, muitos deles estiveram nas empresas que eles deveriam fiscalizar. Que imparcialidade é essa? Um erro absurdo que não pode se perpetuar. E a Enel que fica surfando, desdenhando, com total desrespeito aos consumidores, que são obrigados a pagar a conta em dia. O que eles fizeram com essa conta média durante a pandemia chama roubo. Não tem outro nome. Alguém que faz uma cobrança indevida, o nome bonito de ser dito chama apropriação indébita. Que apropriação indébita, você cobrar o que não foi consumido é roubo. Se você for num restaurante e o cara te cobrar 2 coca, sendo que você consumiu uma, ele está te roubando. E foi o que a Enel fez durante a pandemia dos usuários, como você aqui acabou de relatar. Agora, me assusta essa leniência, né, essa omissão de todos os poderes fiscalizadores em relação a essa companhia. Não é possível isso continuar assusta e espanta, né? Espanta e a gente não sabe por quê. Por que essa leniência? Por quê? A gente não sabe. Da onde vem isso? Não é? Mas nós vamos continuar brigando, eu não vou me calar, não. E qual é o próximo passo, senhor prefeito? Qual é o próximo? Lá investigar, porque pode ser que foi alguém desse povo aí que mandou me encomendar, viu? Porque tenho medo deles não, viu? Você tem ameaça sobre você? Não, ainda não. Ainda não. Bom, mas enfim, qual é o próximo passo que o senhor vai pretender? Outra coisa, agora... a gente do nosso Zap deve estar recebendo milhares de reclamações, não tenho dúvida disso, já deve estar estourando o nosso Zap, não só em relação a conta de luz, que é absurda. Às vezes vem um preço absurdo mesmo depois da pandemia. Gente que tem que pagar um absurdo e não ganha isso em 20 anos. Agora, o sujeito tem uma geladeira que o cara vai na Casa Bahia ou em qualquer lugar e compra em 36 meses, que é um item essencial para guardar comida, para guardar remédio. Insulina, por exemplo, eu tenho que botar dentro da geladeira. E eu tenho condição de comprar, gasto quase 2.000 paus aí com insulina, porque tenho diabetes grave. E quem não tem condição de comprar, a insulina vence. Uma senhora que a gente fez uma entrevista, eu gosto de dar exemplo, essa senhora reclamava que ela tinha que ligar e desligar os equipamentos eletroeletrônicos da casa dela para não queimar, ou para não gastar tanta energia. Moral da história, ela acabou tendo a insulina estragada e no meio das matérias que a gente fez, ela teve um infarto, porque aí a glicemia subiu pra caramba. Então tem coisas absurdas que essa companhia não pode continuar trabalhando para São Paulo do jeito que está trabalhando, não trabalhando. Se ela não cumprir com o que está escrito no contrato, agora o pior é que fica essa história de burocracia, né? Deixa a companhia aí, você imagina em quantos bilhões o Estado vai sendo lesado enquanto continua essa companhia aqui em São Paulo. Exatamente. Eu vou, como você havia me perguntado, eu vou pedir uma audiência ao Dr. Mário Sarrubo, vou recorrer para que ele possa, em uma outra instância, se assim o Ministério Público entender, aliás, quero aqui referendar que é uma instituição extremamente respeitada e eficiente.
Então, não perdi as minhas esperanças para que o Ministério Público possa agir, Ministério Público Estadual, se o doutor Mário assim entender, recorrer ao Ministério Público Federal, que é o que nos resta. E espero, Datena, que também o Congresso Nacional, que tem o poder de agir sobre a Enel, afinal de contas são 70 deputados federais do estado de São Paulo, possam se atentar também e não esquecer da população que os elegeu e buscar fazer o direito dessas pessoas que por diversos relatos, com perca de remédio, alimentos, equipamentos, falta de luz. Meu pai, por exemplo, Datena, ele precisa de um equipamento respiratório que obrigatoriamente tem que ter energia elétrica. Meu pai tem uma saúde debilitada. Como é que você faz? São milhares de pessoas igual a ele. Ele não é uma exceção, não é uma regra, mas são milhares de outras pessoas. Eles negligenciam. Como que a gente vai conseguir imputar responsabilidade? Não, eles dizem que não cortam a luz desses casos. É mentira, porque o cara chega lá fora, corta a luz e vai embora. Mentiroso. Faltou energia no apartamento do meu pai esses dias, como não corta? Porque o gerador dos prédios é só para o elevador e para a portaria. A residência não tem energia elétrica. A minha mãe, inclusive, me ligou e falou, olha, se persistir na ausência, ficou 2 horas sem energia. Eu falei, mãe, se persistir, me fala que eu vou buscar o pai e levou para o hospital, porque ele não pode ficar sem o aparelho respiratório. E quem não tem condição de fazer isso? Boa. Agostinho, tem alguma pergunta para o prefeito ou não? Não, tenho sim, Datena. Bom dia, prefeito, parabéns pela sua posição. Só queria dizer, o prefeito falou, no ABC, as cidades que sofrem com a Enel, São Bernardo é uma, como ele disse, São Caetano também, né, prefeito? Eu tô há mais de 24 horas lá em casa. Eu não ouvi, Datena. Eu repito para você. Não, eu tô há mais de 24 horas sem internet em casa por causa disso também. Peraí, calma aí, que eu te falo aí. Sem pressa nenhuma. Eu tô há mais de 24 horas sem internet. O que eu queria saber do prefeito é o seguinte, o que nós, cidadãos, podemos fazer? Porque a gente não aguenta mais, a gente tem a voz do prefeito, que é importante, mas que também tem lá os seus limites, né? Porque, como ele mesmo disse, é uma ação federal, tem que ser uma ação federal para tentar, talvez, afastar a Enel. O que cada um de nós, cidadãos, que sofremos com isso, podemos fazer? Uma ação pública? O que pode ser feito? Olha, o Agostinho tem uma pergunta interessante, tá? Pois não. Ele disse que lá do seu lado, lá que ele mora em São Caetano, ele está sem internet há 24 horas, um dia inteiro, e vai ficar sem mais algum tempo. O que é que a população pode fazer? Ajuizar uma ação conjunta, não só esperar a autoridade, o que é que pode fazer? Mas se a autoridade não é atendida, você imagina o povo. Pois não, prefeito? Olha, sem dúvida nenhuma, o cidadão que tem um plano de internet, a internet está suspensa, ele pode requerer que este período que ele não foi atendido não seja cobrado, seja 1 dia, 2 dias. Segundo a minha sugestão, se for possível, troca a empresa. Não tem nada pior que para uma empresa perder o cliente. No caso da energia elétrica, a gente não pode, porque você só tem uma concessionária. Então, ou você liga a tua casa nessa maldita Enel, ou você não tem outra. No caso da internet, você tem outras opções. Para mim, a maior punição que pode ter para quem não oferece um serviço adequado é perder o cliente, trocar. Mas a operadora não tem tanta culpa, porque ontem a minha internet caiu 3 vezes por causa da energia elétrica. Isso que eu queria dizer. Entendeu? No meu caso foi pela energia elétrica. Ela caiu 3 vezes por causa da energia elétrica. Ela cai e às vezes quebra o equipamento da operadora por causa da energia elétrica. Você entendeu, Orlando? Eu tenho eu tenho gerador em casa, hein? Eu, depois de muito sofrer com energia elétrica, botei gerador. Agora, quem é que tem condição de botar gerador em casa? Que é uma grana. Mas olha, colaborando com o Agostinho, eu quando fui deputado estadual, eu presidi uma CPI de telecomunicação. E eu pedi o indiciamento criminal dos presidentes das operadoras de telefonia do estado de São Paulo. Naquela ocasião, nós indiciamos a Vivo, a Claro, a Oi, pelos péssimos serviços prestados. À época, eles eram líderes de reclamação no PROCON de São Paulo. Eu não sou mais deputado, já há 6 anos, indo para 7, que eu sou prefeito de São Bernardo, mas eles também não são referência de serviço de qualidade. Então, o Agostinho está correto, tem que pegar no pé, porque hoje a internet é cara, hoje praticamente ninguém usa mais o telefone sem internet. Hoje você, quando contrata uma operadora de telecomunicação,
basicamente você está Televisão. contratando um plano de internet. Tá Televisão, certo? televisão. O cara não consegue assistir televisão. Televisão, tiver, você precisa ter internet para assistir televisão, não dá para te ver lá no final da tarde sem a internet. Aí isso é até então, bom. A gente é importante ficar atento, porque outros também que daqui a pouco vão culpar a chuva, né? Porque choveu, né? Quer dizer, é um absurdo isso, sempre culpar São Pedro pela ineficiências e os erros próprios. Então, muito bem lembrado aí pelo Agostinho Teixeira, que é morador aqui de São Caetano, esse ponto também ruim que é o fornecimento da energia da internet. Olha, o que é que você está falando aí, João? Não adianta você mandar mensagem que atrapalha a entrevista, que inclusive entra aqui no meu telefone, entra pim, a sua mensagem. O que é que você quer dizer ao povo brasileiro, João? Eu iria sugerir que o Ricardo, não sei se é o Ricardo que está aí, se for o Ricardo ou o Rafael, que coloquem aí no ar o nosso zap. Já está na tela pelo Daniel, mas põe no ar o zap. Pelo menos umas 3 perguntas ao prefeito Orlando Morando aí do Povão, se o prefeito permitir. Pode ser, prefeito? Pode ser não só da Enel, mas se tiver reclamação da minha cidade, pode ler também, viu, Datena? Ah, bom. Eu não escondo absolutamente nada, também não sou perfeito, então pode ler o que vocês acharem interessante. Bota aí, prefeito não significa que é perfeito. Bom, isso nós já sabemos por experiência própria aqui em São Paulo, viu? Pode ficar tranquilo, aqui em São Paulo nós sabemos muito bem disso. Então roda aí o zap, por gentileza. 11 999 048756. 11 999 048756. 11 999 048756. Você tem agendado com quem, ô João? Fala aí, que eu não Oi, ouço Datenão. nada. Bom dia. Parece GTM, aquela música aqui. Bom dia para pra você. sussurrando no meu ouvido e eu tô fora. O que é que você está falando aí, João? Por gentileza. Nada disso. É porque o nosso correspondente lá dos Estados Unidos, Eduardo Barão, estava previsto para entrar aqui e ele só pode até às 10h30, entendeu? Porque ele tem que apresentar um programa. Olha, eu quero saber se eu como é o ligo pra Barão, ele. como é o Barão, eu vou pedir ao prefeito para nos dar essa oportunidade. Liga já. Como dizia aquele homem que morreu, ligue já. Era um picareta aquele homem, lembra? Ligue já. Vendia tudo, morreu, que a terra lhe seja pesada, que ele roubou muita gente. Bom, mas é o seguinte, liga pro cara que a gente bota o Barão aqui. Só porque é o Barão. Se fosse outro cara, não ia deixar. Eu odeio quando alguém entra e fala assim, olha, só posso entrar até 10h30. Então não entra, pô. Agora o Barão é o Barão, e o Barão tem que trabalhar, e outra emissora do grupo também. Já tem, Anjo Gabriel, tem pergunta aí já? O nosso Gabriel, que tem só o DNA do Mauro Betti, de quem ele é filho, e do vovô Jobi Betti. Tem pergunta por Orlando já, o Gabriel? Ô, Datena, na verdade, tem uma denúncia aqui. Denúncia do quê? Tem a ver com energia também. Tem uma praça que está mal iluminada, está sem eletricidade. E segundo o ouvinte também tem vários assaltos por lá. Aonde é isso? São Bernardo. São Bernardo, denúncia aí, vamos botar. Bota aí a Pode denúncia. pôr. São Bernardo. São Bernardo, denúncia aí, vamos botar. Bom dia, Rádio Bandeirantes, bom dia, Datena, bom dia, prefeito Orlando Morano, nosso prefeito aqui de São Bernardo. Bom dia, Datena. Aproveitando que está se falando sobre Enel, embora não tenha a ver com a Enel, mas por ironia fica do lado de uma rede elétrica, tem uma praça aqui na nossa rua, Novaes Teixeira, aliás, tem 2 praças, uma iluminada, a outra nunca teve iluminação, que é essa que fica do lado da rede elétrica. Nós estamos tendo vários assaltos e roubos no bairro e eu acho que podia se dar uma atenção nessa praça chamada Yutoka Shiuzawa, que fica na rua Novaes Teixeira. É uma escuridão só, árvores bem fechadas, moradores que estão tendo que estar podando essas árvores para poder ficar um pouco melhor durante o dia, mas à noite é uma escuridão só. Então, por favor, a gente já mandou vários e-mails para o nosso vereador Julinho, já tentei falar nas lives do prefeito e a gente não consegue.
Não consegue iluminação para essa praça e hipótese alguma. Então, queria aproveitar. Já ouvimos a denúncia. Pois não, Primeiro o Barão, só rapidamente, que o Barão não tem tempo. O Barão trabalha em 18 plataformas do Grupo Bandeirantes. Eu só deixei entrar o Barão, porque o Barão é muito gente boa, que eu odeio quando tem gente que, olha, o repórter não pode entrar porque ele tem até só 15 para 5 para ficar aqui. Então vai falar em outro lugar, pô. Se não respeita o meu programa, vai falar em outro lugar. O Barão é diferente. O Barão é amigo e é um dos maiores jornalistas que a Bandeirantes tem. O Barão é o correspondente que fica nos Estados Unidos da O Bandeirantes? Barão é o cara que fazia a dupla Pelé-Coutinho com o Boechat. Esse é o Barão. E ele fala direto dos Estados Unidos, ele pode falar o que ele quiser, o tempo que ele quiser e a hora que ele quiser. Porque esse é gente boa. Que tem de trair aqui também, você não deve contar uma coisa pra você, viu? Pô, eu tenho que nadar de costa aqui. Tem traíra pra caramba. Um prêmio em Nova York no final do ano e o Barão me entrevistou lá em Nova York. Então eu queria cumprimentá-lo. E ele fez jornalismo em São Bernardo da Atena. Ele foi aluno da Metodista. Então eu queria dar destaque aqui a deve ter sido o melhor aluno daí, porque o Barão tem cara de CDF pra caramba. Pois não, meu amigo, e é um elogio isso, hein? É um elogio, não é bullying, é elogio. Vamos ao nosso Barão, rapidão, porque ele tem que trabalhar. Pois não, Barão, bom dia. Olá, Atena, bom dia para você, para o prefeito, todo mundo da Rádio Bandeirantes. Exatamente, estamos aqui em Washington na expectativa da chegada do presidente Lula, que amanhã vai se encontrar com o presidente Joe Biden, aqui pertinho na Casa Branca. O encontro vai ser à tarde, no horário aqui de Washington, e há expectativa, Atena, nesse primeiro encontro, como encontro de boas-vindas. Não há, na pauta, nenhum grande acordo que deve ser fechado, mas a pauta é extensa. Vamos falar sobre meio ambiente, claro, sobre a democracia, né? Biden e Lula viveram tentativas aí de golpe quando estavam tomando o poder. Então, o Lula chega hoje à tarde, quase noite aqui em Washington, e amanhã se reúne com o Biden na Casa Branca, vem com ministros, com a primeira-dama Janja, que vai se encontrar também com a primeira-dama americana Jill Biden. Então, vai ser um encontro rápido, vai ser uma passagem rápida. No sábado de manhã, o Lula já volta ao Brasil, mas vai ser a primeira reunião dos dois aqui que nós vamos acompanhar em Washington, viu, Datanã? Obrigado, então, nosso Barão, está com pressa porque ele tem que trabalhar em outras plataformas do Grupo Bandeirantes. Beijo grande da mamãe, Dona Fátima. Abraço grande para você, Barão. Valeu, tchau. Até mais tarde, valeu. Bom, prefeito, e a praça que não está iluminada aí? Tatena, eu não ouvi a pergunta, eu estou te ouvindo, mas eu não ouço, então eu preciso que você me repita aí a reclamação. Tem uma senhora que diz que não depende da Enel, que tem uma praça do lado de outra praça. O nome da praça é complicado pra caramba. Que ela perguntou, já pediu... Só me falar o bairro em Jordanópolis. Amanhã, se tivesse iluminação pública ou com Me dá o nome da praça aí, Agostinho, onde é? Dá o nome da praça, é no bairro praças. Jordanópolis, em Jordanópolis. Chove, queima mais lâmpada. Mas eu garanto que hoje à noite está restabelecido. Não, mas ela disse que tem a praça, uma delas não tem iluminação. Não tem mesmo. Pôr, então, se não tem, vai pôr, pô. Qual é a praça, Agostinho? Fica em Jordanópolis, o nome é complicado mesmo, é Iutoca alguma coisa. Confesso que eu não consegui entender o sobrenome, mas é uma praça em Jordanópolis. Repete o recado aí. Repete aí, Gabriel. Até o nome da praça. Repete o recado, vai, vamos lá, Gabriel. Bom dia, Rádio Bandeirantes, bom dia, Datena. Bom dia, Rádio Bandeirantes. Bom dia, prefeito Orlando Morano, nosso prefeito aqui de São Bernardo. Bom dia, prefeito. Aproveitando que está se falando sobre a Enel, embora não tenha a ver com a Enel, mas por ironia fica do lado de uma rede elétrica, tem uma praça aqui na nossa rua, Novaes Teixeira. Aliás, tem duas praças, uma iluminada, a outra nunca teve iluminação. Duas praças, uma iluminada, outra não iluminada. Nós estamos tendo vários assaltos roubo no bairro, e eu acho que podia se dar uma atenção nessa praça chamada Iutoca Shiuzawa. Desligando o telefone aqui, eu já vou ligar para o nosso secretário de Iluminação e Obras. Ainda hoje nós vamos estar com a equipe lá, estou garantindo isso. Como é o nome da praça, Agostinho? Você anotou aí? Iutoca Shiuzawa, fica na rua Novaes Teixeira, bairro Jordanópolis. Na rua Novaes Teixeira. Rua Novaes Teixeira. Fala o nome da praça de novo, que é complicado. Iutoca Shiuzawa. Bom, legal. O prefeito disse que vai resolver isso hoje, vai começar a resolver. É isso, Orlando?
Tá marcado aqui já na Rua Novaes Teixeira. O que tiver de praça aí você verá verificado. Se for lâmpada queimada até o final do dia, tá trocada. E se precisar de implantação, imediatamente nós vamos iniciar o procedimento. É por isso que eu gosto do Orlando. Ele fala e faz. Fernando, E pede para ela segunda-feira entrar aí e mandar zap se nós não tivermos lá. Se eu não aparecer lá, pode pôr ela para meter a boca ao vivo em mim. Pode mandar ela me xingar também. Olha, a senhora pode xingar o prefeito à vontade. Se a senhora precisar, eu xingo junto, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Orlando, um abraço grande. Muito obrigado pela sua participação. Sempre que você aparece aqui, estoura a boca do balão. Agostinho, vai resolver o problema da sua cidade. Não. Ih, tem Você muito vai lá lá, em São muda pra Caetano, São né? Bernardo, pô. Ó, não vai Por dando que você não ideia, muda pra hein? São Bernardo? Não dá convidado. ideia, hein? Não dá ideia. Não, só rapidinho, só pela oportunidade, você falou sobre o caso da Enel lá em Goiás. Saiu, viu? Mandaram embora a Enel de falei. Goiás. É desde o final do ano passado, portanto, há poucos meses. Lá em Goiás, desde o final do ano passado, o Agostinho está dizendo, Entrou- estou repetindo para o prefeito que ele não ouve. Entrou uma empresa equatorial. Tiraram a Enel de lá. Entrou uma Tá empresa vendo, chamada Equatorial, que é Tô vendo. brasileira. Quem sabe o governador Tarcísio toma essa boa atitude e faça o mesmo em São Paulo, né? Torço para que ele tenha essa coragem. Se depender de nós, né, prefeito? Ah, vai com força, viu? Orlando, um abraço da sua senhora, da sua esposa, um ótimo dia. Saúde Obrigado, acima de Atena. tudo para toda a família, tá? Nosso respeito meu e da minha esposa, a deputada Carla Morandi. Obrigado por permitir que o seu programa nos ajude a denunciar essa péssima empresa que é a Enel. Abração ao povo de São Bernardo. Eu gosto de falar São Bernardo, que eu lembro de Ribeirão Preto. Aí eu lembro das minhas origens. Tchau, Orlando. Obrigado, Atena. Um grande abraço. Abraço. O Orlando, ele não poupa palavras para essa companhia de energia. Interessante, Agostinho.